Oi, gente, voltando então a falar sobre o nosso tema do momento, que são as mutações. Na aula anterior, nós definimos que mutação é qualquer alteração que acontece no DNA ou no cromossomo. No momento agora, estamos falando particularmente das mutações gênicas, que são aquelas mutações que alteram a composição na sequência de nucleotídeos. Então, na aula anterior, falamos sobre mutações pontuais do tipo transição e transversão. Lembrando que na transição, né, nós temos a mudança de nucleotídeos, mas respeitando a natureza química, e na transversão não há respeito a essa natureza química. E aí falamos um exemplo de transição, que no caso foi a progéria, e para transversão comentamos a respeito da anemia falciforme. Nessa aula, então, nós vamos falar a respeito inicialmente das mutações do tipo indel. Então, vamos lá. O que seriam essas mutações indel? Bom, mutações que nós classificamos, tá, como mutações indel, são mutações nas quais não somente a composição vai ser alterada, mas principalmente o número de nucleotídeos dessa sequência. Por quê? Porque nucleotídeos podem ser inseridos ou podem ser deletados, ou seja, retirados. Então, com isso, tomando como exemplo uma sequência de 100 nucleotídeos, se acontece uma inserção de um único nucleotídeo, a sequência passa a ter 101 nucleotídeos. Se, ao contrário disso, houve uma deleção numa sequência de 100 nucleotídeos, ou seja, foi deletado um nucleotídeo, essa sequência passa a ter 99 nucleotídeos. Quais as consequências da mutação indel? O fato é que lá na expressão gênica, né, durante a tradução, os nucleotídeos são lidos de 3 em 3, ou seja, na forma de códons. Então, quando eu insiro um nucleotídeo ou eu deleto um nucleotídeo por meio de uma mutação, o que acaba acontecendo é que a leitura desses códons vai ser alterada. Então, nós dizemos que na mutação indel, ou seja, em casos de inserção e deleção, tá? Acontece uma alteração na matriz de leitura do RNA mensageiro, trazendo como consequências uma produção alterada também de códons. Então, vamos pegar aqui nesse exemplo, no caso de uma inserção. Notem que na sequência normal, tá, a leitura dos códons CUG, consequentemente, produzem o aminoácido leucina. E nessa sequência eu tenho 4 códons de CUG, então, na tradução, né, na matriz correta de leitura, isso corresponderia a 4 leucinas. Mas notem que após a leitura aqui do primeiro códon, no segundo, né, que seria também na forma correta CUG, eu vou ter agora a inserção de um nucleotídeo, olha aqui destacado em vermelho. Após a citosina, a inserção de uma adenina. Notem que toda a matriz de leitura, após a inserção, ela é empurrada para frente. Então, observem que o códon uracila, que estava o nucleotídeo uracila, que estava na segunda posição desse códon, foi para a terceira. Já o nucleotídeo G passou da terceira posição desse códon para a primeira do próximo códon. Então, a partir da inserção, toda a matriz de leitura é empurrada para frente e, consequentemente, alterada. É claro que pode haver casos de redundância pelo fato do código genético ser degenerado, mas é mais provável que todos os códons e, consequentemente, todos os aminoácidos à frente sejam alterados, como aconteceu aqui no caso. De uma sequência que eu tinha 4 leucinas, eu passo a ter uma leucina, depois uma histidina e 2 alaninas. O oposto disso, tá, acontece na deleção. Se na inserção, após a inserção de um nucleotídeo, eu empurro a matriz de leitura para frente, na deleção acontece o contrário. Então, eu tinha lá novamente os mesmos 4 códons, né, CUG, que codificam os aminoácidos leucinas. Após a deleção do códon, olha, de citosina, do nucleotídeo de citosina no segundo códon, notem que após a retirada de um nucleotídeo, agora a matriz de leitura é puxada. Então, independente de ser empurrada ou puxada, novamente toda a matriz de leitura à frente, ou seja, após a mutação, ela é alterada. Então, numa sequência que eu teria 4
leucinas, agora eu passo a ter uma leucinas e 2 cisteínas. Então, de uma maneira geral, mutações do tipo indel são inserções ou deleções de nucleotídeo que causam alteração na matriz da leitura, porque isso afeta grandemente o número de nucleotídeos daquela sequência, certo? Vamos para os exemplos. Um exemplo de inserção também é uma doença não comum, tá? Mas ela tem uma certa frequência aqui no Paraná, principalmente em Maringá, tá? Que é a doença chamada de Tay-Sachs. Tay-Sachs é interessante também do ponto de vista da evolução, porque Tay-Sachs é uma síndrome genética relacionada a um grupo étnico, tá? Tay-Sachs não é uma inserção de um único nucleotídeo, uma inserção, na verdade, de 4 nucleotídeos TATC num determinado gene lá, né, da enzima chamada hexoquinase, localizada no cromossomo 15. Então, aqui notem, né, a sequência desse gene da enzima hexoquinase normal. E aqui nesse terceiro códon, que codificaria o aminoácido serina, notem que são inseridos esses 4 nucleotídeos, causando alteração de todos os aminoácidos nessa sequência, após a inserção, ou seja, mudando a matriz de leitura, e lá na frente ainda gerando um códon stop, o que como consequência vai promover a promoção de uma proteína incompleta. E uma proteína incompleta não vai desempenhar as funções que é o normal para ela. Tay-Sachs acabou se tornando uma mutação hereditária. Claro que há casos na população que essa mutação é um caso novo, mas a forma mais comum é a forma hereditária, ou seja, as pessoas que desenvolvem Tay-Sachs têm esse gene na família, tá? Tay-Sachs, então, altera o gene dessa enzima chamada hexosaminidase A. Por que essa enzima ela é importante? Ela vai ser importante na transmissão dos impulsos nervosos. Então, a pessoa que tem Tay-Sachs, infelizmente, vai ter uma degeneração dos neurônios, o que vai levar os indivíduos à morte, infelizmente, de maneira prematura, em torno aí de 5 a 7 anos de idade, tá? A criança nasce normal, tá? Ela tem movimentos normais, ela desenvolve normal, ou seja, ela começa ela sustenta a cabecinha no tempo certo, senta no tempo certo, engatinha, anda, começa a falar, começa a escolarização. De repente, por conta desse defeito da hexosaminidase A, todo esse desenvolvimento começa a regredir, a criança fica hipotônica, ou seja, sem reação, até que culmina na falência múltipla dos órgãos, infelizmente. Como eu comentei, a Tay-Sachs ela é limitada basicamente a um grupo étnico, conhecido como nossa, enrosquei aqui agora, hein? Ashkenase. Essa população é uma população judaica que vive ali na região do Mediterrâneo, próximo à Grécia, tá? Mas nós temos essa população no Paraná, na região de Foz do Iguaçu, Cascavel e alguns pequenos números aqui em Maringá, tá? Um exemplo de deleção é a fibrose cística, mas a fibrose cística, tá, gente? É uma doença que hoje se reconhece que pode ser causada por cerca de aproximadamente 500 mutações diferentes, todas nesse gene chamado CFTR, localizado no cromossomo 7. Então, o exemplo aqui de deleção como causadora da fibrose cística é só um exemplo, porque a fibrose cística é uma doença que, inclusive, detectada no teste do pezinho, tendo uma importância clínica e para o sistema público de saúde muito importante, tá? A fibrose cística é uma doença curiosa, de certa maneira, porque esse gene SFTR, ele codifica uma proteína transmembrana, ou seja, aquelas proteínas, lembra, que atravessam a bicamada da membrana plasmática e tem função de bomba, ou seja, transporte, bombeamento de íon. No caso, né, a proteína CFTR transporta íons de cloro. E olha que curioso, esse transporte de íon cloro tem que ser eficiente, ou seja, o cloro entra
para dentro da célula, porém, para ter aquele equilíbrio que vocês sabem de carga elétrica entre exterior e interior da membrana, essa proteína, esse CFTR, fica bombeando cloro para fora. Na deleção, tá, que causa mutação na CFTR, essa proteína, olha, ela deixa de exercer essa função de bomba, ou seja, ela para de bombear o cloro para fora. Sabe quais as consequências? Claro que num primeiro momento, como eu falei, a fibrose cística ela é detectada no teste do pezinho, certo? Uma das principais características, assim, que é inclusive o exame que é feito para detectar se a pessoa tem fibrose cística coloca um papelzinho toalha sobre a pele da pessoa e liga um equipamento que dá pequenos choquezinhos de curta frequência, não choque, tá? É um choquezinho bem leve, só para estimular, para verificar se as células nervosas estão funcionando e vão propagar essa eletricidade para promover o suor. Por isso chama teste do suor. Pessoas que não têm fibrose cística, no momento desse choque vão suar e o papel vai molhar. A pessoa que tem fibrose cística não, o papel continua seco. Por que ela não sua? Porque uma das características da composição do suor é a presença de cloro, tá? Uma outra consequência da não realização dessa bomba de cloro é que órgãos como os pulmões, particularmente os alvéolos pulmonares e o pâncreas, não vai eliminar a secreção, né? Porque todo mundo sabe, o pulmão produz aquela secreção que limpa todas as vias respiratórias internas e aérea, né? E produz essa secreção que é um muco, né? Que a gente produz em condições normais. Isso acontece quando eu tenho um equilíbrio ali, íons e água. Na fibrose cística, pela ausência da bomba de cloro, esse bombeamento não é feito corretamente e esse muco não é expelido. Ele fica preso e enche o pulmão, dando sensação de insuficiência respiratória, que é uma das causas do óbito dessas pessoas. Em uma outra situação, essa secreção também bloqueia o pâncreas, causando ali obstrução do pâncreas, infecção e, infelizmente, trazendo também, levando esse indivíduo ao óbito. No caso da fibrose cística, nós falamos que ele é um gene letal, mas de manifestação tardia, no seguinte sentido, infelizmente quem tem fibrose cística, muitas vezes vai ao óbito por volta aí do início da vida adulta, né, 20 e poucos anos de idade, tá bom? Então, deleção, são inserções ou deleções de nucleotídeos que alteram a composição e o número, na verdade, alteram mais o número de nucleotídeos, causando, então, alteração na matriz de leitura. Lembrando que na inserção empurra-se essa matriz de leitura e na deleção puxa-se essa matriz de leitura. Um exemplo de inserção, Tay-Sachs, e um exemplo de deleção, fibrose cística. O último exemplo de mutação gênica que nós vamos trabalhar aqui é a chamada mutação dinâmica ou mutação de expansão, que são casos menos comuns, tá? Nas mutações dinâmicas, eu tenho, assim, o aumento, não é que é uma inserção, é um aumento de uma sequência, geralmente, de 3 nucleotídeos. Olha, aqui nós temos 4 exemplos de doenças. Síndrome do X frágil, do qual a repetição de trinucleotídeos é CGG. Doença de Huntington, que acomete mais a população dos Estados Unidos, CAG. Ataxia de Friedreich, que tem no Brasil, trinucleotídeos GAA. E distrofia miotônica, que também tem no Brasil, CTG. No caso da mutação por expansão, olha como que é diferente. Por que a gente não fala que é uma inserção? Porque esses trinucleotídeos, vou tomar como base síndrome do X frágil, tá? Por exemplo, na síndrome do X frágil, o trinucleotídeo CGG, ele existe em nossos cromossomos, especificamente no cromossomo X. Então, tanto homem quanto mulher tem cromossomo X. Essa sequência de CGG, ela já existe. E para todos nós, basicamente, é normal, lá no cromossomo X, ter cerca de menos de 50 repetições de CGG.
Então, até 48 a 49 repetições de CGG é normal. O que acontece é que algumas pessoas, por herança genética também, ou seja, recebem dos pais, a enzima DNA polimerase, lá na hora da replicação, vamos dizer assim, que dá uma loucura nela, ela não reconhece que aquela pessoa só tem, por exemplo, 49, vamos colocar que é melhor, 49 sequências de CGG e passa a copiar mais na replicação enlouquecidamente. E quanto maior o número de CGGs que ela copia, maior o agravamento da doença, tá? Então, chama-se mutação de expansão porque não é algo novo a ser inserido. Pelo contrário, é, digamos assim, uma pane na replicação e aquela sequência já existe, mas ela vai ser copiada num número maior de cópias, até o ponto que esse número de cópias excede a capacidade de suporte do corpo e manifesta-se uma doença. Então, vou pegar como exemplo a síndrome do X frágil, que é a síndrome que a gente trabalha no Unicesumar. A síndrome do X frágil, para quem não conhece, é uma síndrome que afeta o desenvolvimento intelectual, principalmente de meninos, né? Porque embora ambos os sexos tenham o cromossomo X, a mulher tem 2X. Então, ela pode ser apenas portadora. Já o menino, como tem apenas um X, é ele que manifesta a doença. Qual a principal característica de manifestação da síndrome do X frágil? Deficiência intelectual, e o outro posto disso que pode estar junto é autismo. Então, por isso que a gente estuda lá no nosso grupo de pesquisa síndrome do X frágil, porque um dos sintomas que a gente vê na criança é o autismo. Então, os pacientes vêm para nós, não porque os pais ou os médicos desconfiam que ele tem síndrome de X frágil, mas por causa do autismo, que é um dos sintomas. O que que acontece? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, olha. Indivíduos, né, que não apresentam síndrome de X frágil, né, tem repetições de CGG variando de 6 a 39. Isso muda de acordo com a literatura. Indivíduos que chama-se zona gray, que é uma zona intermediária, tem de 40 a 50, na verdade. Também são indivíduos normais. Indivíduos que têm o estágio de pré-mutação ou são portadores, tem mais de 55 repetições de CGG, até ali mais ou menos 180, 199. Esses indivíduos, eles já apresentam sintomas, mas não deficiência intelectual. Para mulheres que estão no estado de pré-mutação, ela vai ter síndrome ovariana precoce, ou seja, a menopausa vai entrar muito antes dos 50 anos, às vezes até com 38 anos. E para o homem é pior, porque é a síndrome do tremor e ataxia. O homem é normal, até mais ou menos 50 anos, não sabe que tem a doença. Aí, por volta dos 50 anos, começa a desenvolver um certo tremor. No início acham que é Parkinson, não é. Quando do desenvolver dos sintomas, né, o agravamento dos sintomas, acaba levando o indivíduo ao óbito, inclusive com demência, tá? E o indivíduo que tem síndrome do X frágil, ele tem o que a gente chama de mutação completa, mais de 200 repetições de CGG. E aí ele tem deficiência intelectual, tá? Pode ter autismo, e quanto mais CGGs ele tem, mais grave é essa deficiência intelectual. Então, às vezes, a deficiência intelectual, ela leva no sentido assim, tem dificuldade de falar, mas fala, né? Tem uma dificuldade de interação social, mas aí os casos mais graves, a pessoa, ou seja, com mais repetições de CGG, ele não controla esfíncter, então faz cocô e xixi na calça, não consegue pegar um talher e colocar na boca para comer, porque acreditem, para isso é necessário a inteligência, embora pareça pouco, mas é necessária a inteligência. Então, assim, aspectos relacionados ao cotidiano, mecanismos básicos vão ser afetados, ok? Então, finalizo aqui essa aula, depois retornamos.